Opa, já estamos ao vivo aqui para começar mais um 12 para as 18. Então, esperando o pessoal entrar para assistir essa nossa entrevista. Hoje eu entrevisto a Letícia Gabriela, que é a nossa candidata a vereadora pelo PDT aqui de São Paulo. A entrevista tá muito legal. Vocês vão ver aí a nossa conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da figura da Letícia, que tem muita coisa legal aí para contar pra gente. Então a gente vai aguardando aqui o nosso horário, esperando também a Letícia aparecer por aqui. E assim que ela aparecer, a gente começa então o nosso programa, a nossa entrevista. Então, já vou dando boa noite aí para todo mundo que está entrando, pessoal que está chegando para assistir. Cavalheiro, boa noite. Isso aí, vão chegando que o bate-papo vai ser bom, começa daqui a pouco. E aproveitando, né, que vocês estão por aí, que vocês estão chegando, anunciar que agora todas as entrevistas do 12 para as 18 já estão disponíveis no YouTube do PDT da capital, PDT São Paulo capital. Então, se você perdeu alguma entrevista, se você quiser assistir a entrevista de algum candidato em específico, pode acessar pelo YouTube. Tem lá uma playlist especial do 12 para as 18 no perfil, então, do PDT da capital. Tem muita coisa legal, teve muita entrevista marcante nesse processo todo que a gente começou lá em agosto ainda, né? Lá na pré-campanha. A gente já vem conversando, né, com os nossos candidatos. E o 12 para as 18 sempre teve essa intenção, né, de mostrar os candidatos para vocês e mostrar o candidato numa faceta não só da política, mas também pessoal, para vocês saberem quem são os candidatos, né? O candidato para além do candidato, na verdade, quem que é aquela pessoa que está aí lutando por uma vaga na Câmara Municipal e principalmente pensar, né, poxa, quem são essas pessoas que estão lutando por essa vaga na Câmara, que estão representando o PDT. E é aí que a gente vê de fato o que é o partido, né? Quando a gente conhece as pessoas. Então o 12 para as 18 teve essa missão, né, durante todo esse tempo, durante esses meses, de trazer para vocês justamente essa visão, né, desses candidatos. É uma coisa muito mais para aproximar mesmo do eleitorado, né? Oi, Kaique, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Então é isso, 12 para as 18 vai completando a sua jornada, a gente está chegando já no dia da eleição. E eu espero que vocês tenham acompanhado e tenham gostado do que a gente trouxe para vocês. Da forma como a gente abordou os candidatos, tentando fazer uma coisa mais descontraída, ao mesmo tempo muito baseado em referências que a turma aqui da Zona Oeste tem. Então a gente está aqui com uma galera que está na faixa ali entre 30 e 40 anos, e a gente teve uma experiência na nossa infância barra adolescência de assistir muitos programas de entrevistas que foram muito marcantes para a época, como o próprio Provocações do Abu Janra, a gente teve o De Frente com o Gabi, né, com a Marília Gabriela, que foram programas que criaram, né, um paradigma, criaram um modelo, né, de entrevista, e a gente tentou pegar um pouco, beber um pouco dessas fontes para entrevistar os nossos candidatos. Em modéstia à parte, eu achei que ficou muito legal. A gente teve vários entrevistadores diferentes aqui, o Franco, o Thiago Manga, o Pedro Júlio, o Júlio Dina, o Leandro Bausch e eu.
cada um ali na sua especificidade, cada um na sua característica, o que deixou o programa ainda mais interessante, né? Então, repetindo, né, se vocês quiserem acompanhar e conhecer os candidatos, agora está tudo lá no YouTube. Todas as entrevistas que a gente gravou são mais de 50. Então lá vocês podem vasculhar, tem a descrição de cada candidato. E o que chama a atenção de vocês, assistam, porque todas as entrevistas estão muito legais. E enfim, né, vamos escolher corretamente aí os nossos próximos representantes na Câmara. Às vezes a gente fica muito ligado na coisa de prefeito e esquece da Câmara Municipal, né? E posso falar com muita tranquilidade que o PDT tem ótimas opções para a gente escolher, felizmente, né? O PDT de São Paulo, numa caminhada de reconstrução muito positiva desde 2018, com a liderança do nosso querido e grande Antônio Neto, que agora é candidato a vice-prefeito, a turma da juventude, o pessoal que chegou no PDT por conta do Ciro em 2018, construindo um PDT em São Paulo que eu posso falar com muita tranquilidade também que nunca existiu, que é um PDT aberto, arejado, com ideias novas, com a juventude, né, tomando a frente da construção, um partido de militantes, não só um partido de quadros e de figuras que chegam só para se candidatar. Então hoje o PDT em São Paulo é um partido com militância orgânica também. Eu tenho orgulho de presidir a coordenadoria da Zona Oeste, que sem dúvida alguma, isso falando com todo respeito aí aos meus colegas de outras coordenadorias, mas a coordenadoria da Zona Oeste de alguma forma acabou se transformando aí numa vanguarda dessa reconstrução do PDT em São Paulo, com o nosso quartel-general que era o Barta Marineira, os nossos aulões que ficaram super conhecidos, acabou influenciando o PDT aí Brasil afora. O pessoal começou a reproduzir coisas que a gente estava fazendo aqui em São Paulo. Algo que é novo, né, pro PDT, né? Aqui em São Paulo a vida do trabalhismo nunca foi fácil. É só ver aí qual que é a relação histórica por exemplo, do que sempre foi São Paulo e a sua elite, enfim, a elite intelectual em relação ao governo Vargas, que, querendo ou não, é o início ali do trabalhismo no Brasil, né? Enfim, e outros momentos que nunca foram momentos fáceis, né, pra gente, né? Mesmo a eleição do Brizola em 89, que ele perde e não vai para o segundo turno justamente por conta de São Paulo. Então é um momento novo pro PDT na cidade, né? E espero que em breve também no Estado. Um partido que seja referência no campo da centro-esquerda, que consiga mostrar para as pessoas um caminho diferente pro Brasil, né? É o que a gente aguarda, o que a gente espera. Então, enfim, tudo isso para dizer que foi um prazer até aqui apresentar todas essas entrevistas, fazer essas entrevistas com os candidatos. E eu peço para vocês darem uma olhadinha lá no YouTube do PDT da capital, para vocês conhecerem os nossos candidatos. Vale muito a pena. Tem gente muito boa candidata pelo PDT. E agora nessa reta final a gente precisa de toda a ajuda possível nessa campanha. A gente tem uma grande, eu diria que uma obrigação de colocar o Márcio França junto com o Neto no segundo turno em São Paulo, porque ele é o único candidato, essa é a única chapa que consegue competir com o Bruno Covas, que consegue competir com a hegemonia do PSDB em São Paulo. Eu sei que tem muitos amigos queridos que estão pendendo aí a votar no Boulos. Eu entendo a admiração pelo Boulos, pela Erundina. Eu particularmente não tenho nada contra eles, nem, enfim, contra o programa que eles defendem, mas a gente tem que ter uma leitura da realidade consequente, né? Em 2018 a gente já viu o que aconteceu, né? O que acontece quando
o candidato do nosso campo com maior rejeição vai para o segundo turno, num ambiente ainda muito conservador, né? A gente viu o que aconteceu em 18. A gente perdeu para o Bolsonaro. E agora a gente tem de novo uma escolha muito parecida com 18, né? A gente tem a chance, mais uma vez, de colocar no segundo turno o candidato que tem mais chances de ganhar da direita, né? De, no caso de São Paulo, tirar essa hegemonia de tanto tempo, né, do PSDB. Então, cabe a todos nós esse esforço nessa reta final para colocar o França junto com o Neto no segundo turno. E eu conto com todos vocês para isso. Ian, Lucas, Sara, boa noite. Então a gente está aqui no aguardo da nossa entrevistada. E essa entrevista vai ser muito, muito massa. A Letícia tem várias coisas bacanas para contar pra gente. Estou aqui no aguardo para chamá-la para a gente bater esse papo. JSPDT Baetetuba, seja bem-vindo. Opa, a Letícia entrou. Vou convidá-la aqui para a gente bater o nosso papo, para a gente fazer esse 12 para as 18 então, para vocês acompanharem aí. Deixa eu enviar o convite aqui. Estão aguardando aqui, tá conectando. Oi, Letícia. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, como você tá? Tudo certo? Tô bem, Gilberte. E tá uma correria danada, né? Mas tá tudo certo. Ah, imagino. Ainda mais nessa reta final, né? Agora que a correria pega de vez, né? Sim, agora tá mais intenso do que nunca, né? Agora a gente tá praticamente nos 10 dias finais. Hoje conta 11, mas já passou o dia de hoje. Então a Uhum. gente já começa a contar os 10 dias finais. E a gente precisa virar esse jogo, né? A gente sabe que a gente bastante competitiva, né? A gente está numa corrida bastante de muita luta, assim, porque como você estava comentando aqui, a importância, né, da candidatura do França e em comparação da do Boulos e tudo mais, a gente sabe que nós temos que unir a força da esquerda de alguma forma, né, Sim, centro-esquerda, para a gente poder evitar que a direita se aposse igual fez nas nossas eleições presidenciais. Então, eu digo que é muito mais que uma campanha, né? Da minha parte, pelo menos, tem sido uma conquista diária, sabe? De tentar mudar alguma coisa de fato e colocar o meu corpo à disposição também é um grande desafio, porque a gente sabe que a mulher negra é subrepresentada na política, nos espaços de poderes, então, enfim, tá tudo ligado a isso. com certeza. E a gente vai falar bastante disso aqui hoje. E, Letícia, eu acho que você já deve ter visto aí algum dos 12 para as 18, mas se você não viu, a gente sempre começa a nossa entrevista com o card do dia, mostrando, né, qual foi o card de divulgação. Então, vou mostrar aqui pro pessoal que está aí assistindo. Esse daqui foi o card, então, de divulgação aí da entrevista da Letícia. E a partir dele, então, eu começo fazendo a primeira pergunta, né? Então, Letícia, aí nesse card, nessa imagem, a gente vê uma manifestação nos Estados Unidos pela libertação da Angela Davis, quando ela foi presa. E, para quem não conhece, né, a Angela Davis é uma ativista importantíssima lá nos Estados Unidos, da questão negra. Ela é uma filósofa, até hoje, hiper presente nessas discussões e nessa militância. Ela fez parte do Partido dos Panteras Negras e a Angela Davis ela tem muitos escritos interessantes para a gente refletir sobre essa questão, né?
E ela tem um livro que chama Mulheres, Raça e Classe, que eu acho que é um dos livros mais interessantes dela, em que ela fala justamente, né, como que as lutas não estão dissociadas. Né? Ela comenta a luta contra o patriarcado, contra o racismo, tão interligados com a luta de classes. Né? Ela até fala que esses dois aspectos são estruturantes da luta de classes, do capitalismo e tudo mais. Sim. E aí eu começo, Letícia, te perguntando, você, nesse ponto de vista, né, da Angela Davis, você concorda com ela? E em segundo eu já emendo. Em que pé está a luta pela emancipação da mulher negra no Brasil? Fala pra gente. Boa, Jubete. Para mim é uma honra trazer a Ângela nessa live. A Angela Davis é uma das minhas inspiradoras filosóficas de ativismo, de militância. Ela é uma mulher que ela nos inspira muito, né? E aqui no Brasil a gente teve uma figura tão boa tão boa quanto Ângela, que foi Lélia Gonzalez, que ela acaba passando por esse processo de visibilidade. Mas focando aqui na Ângela, ela atuou, né, numa parte importante dessa emancipação das mulheres negras lá nos Estados Unidos. A Angela chegou a ser presa por conta do seu ativismo político e social na luta contra essa desigualdade racial, de gênero e social também, né? Tanto que ela empoderou muito esse termo da interseccionalidade, que fala de raça, gênero e classe. E aqui eu tenho um livro que, além desse, que é tão famoso, tem esse daqui também, que é a luta pela liberdade, né? A luta é uma liberdade constante. Então, a Ângela, todo dia, me ensina alguma coisa diferente. E nessa luta, principalmente nós, mulheres negras, a gente passa por um desafio muito grande, porque a gente entra numa discussão para dizer o que importa, raça ou gênero, né? Nós, mulheres negras, porque a gente tem esses dois desafios. E aí, dentro de uma luta muito constante, a gente compreende que raça acaba se sobrepondo, porque a questão racial acaba colocando a gente num nível muito maior das mazelas, das desigualdades, mas a questão de gênero também é muito pesada. E aí, focando aqui no Brasil, a gente sabe que hoje as mulheres, elas passam por desafio muito grande, né? Ontem mesmo a gente teve o absurdo do caso da Mariana Ferrer, né? Acho que é assim o sobrenome, e a gente vê que é uma afronta, é um desrespeito ao direito das mulheres. E isso sobrepõe, e tudo isso, assim, está ligado à política, não à política institucional, mas está ligado à política, à forma do nosso funcionalismo público, das nossas instituições. E a gente ainda tem instituições que elas atuam de forma, com retrocessos muito grandes, né? Eles não respeitam os lugares das mulheres, muito menos das mulheres negras, que tem esse desafio maior da raça e do gênero e da questão de classe também, porque quando a gente vai discutir raça, gênero e classe, falar da classe também envolve a questão econômica, né? Também envolve a questão social, que é um divisor de águas, né? Então a gente fala de abismos das desigualdades. As lutas das mulheres negras aqui hoje, ela está sendo muito inspirada por mulheres que estão aqui na luta. Então, por exemplo, nós temos a filósofa Sueli Carneiro, que ela também é uma grande inspiração, que vem da luta de Angela Davis e foi uma das precursoras do feminismo negro aqui do Brasil. Né? O feminismo negro, ele nasce desse anseio que as mulheres negras acabavam não sendo contempladas pelo feminismo que foi feito pelas mulheres brancas. Então, ontem, se eu não me engano, comemorou-se a instituição da celebração dos 90 anos que a mulher tem o direito de votar. E quando a gente pega quem são essas mulheres, a gente vê que as mulheres negras não estão nessa bolha ainda, porque se tinha toda uma questão de classe, se tinha uma questão até da questão do seu conjugal, da questão conjugal. Era algo absurdo, assim, que separava as mulheres. E aí a luta do feminismo, ele tem um desafio muito grande, porque enquanto as mulheres negras as mulheres brancas lutavam pelos seus direitos, as mulheres negras cuidavam dos filhos delas. Então, assim, claro que não é uma crítica que eu faço ao feminismo, mas é muito importante a gente olhar para o feminismo que abraça todas as mulheres e todos os corpos. Por isso que a gente tem até um questionamento que fala até onde o seu feminismo chega.
Porque é isso, assim, as mulheres negras no feminismo que estava atual não era representado. Então nasceu esse termo do feminismo negro. Nós também temos outro termo, que é o matriarcado africano, que não é uma comparação do feminismo, porque já vem de África, vem desse poder da mulher negra de África. Mas quando a gente fala do feminismo e o feminismo negro e o empoderamento das mulheres negras e a luta, né, tá ligado nesse vínculo de lutas, nesse vínculo histórico e a questão da emancipação, como diz a Angela Davis, que a liberdade é uma luta constante, a emancipação também está sendo uma luta constante. Hoje, as mulheres negras aqui no Brasil não vivem uma situação fácil. Nós somos ainda as mulheres que somos mais violentadas, as mulheres que estão na margem de todas as mazelas sociais, inclusive somos nós que encarregamos a base da pirâmide social. Né? Nós estamos abaixo do homem branco, da mulher branca e do homem negro. Então, essa relação da mulher negra no Brasil ainda é um desafio muito grande. Sobretudo quando a gente fala de um Brasil que ele não superou a escravidão, o pós-escravidão e muito menos o racismo. Então, é uma situação muito delicada que acaba colocando essa luta da mulher negra e ainda no fôlego de tentar se colocar como mulher. Né? E por que eu estou dizendo esse termo como mulher? Porque, às vezes, a mulher negra ela é objetificada, não é vista como um ser digno, que merece respeito, que tem os seus direitos, né? E que tem a sua personalidade e que tem a sua dignidade. E aí acaba tendo essa objetificação, né? Então a gente tem vários termos que acabam entrando nessa relação das mulheres negras aqui no Brasil e que a gente luta diariamente para quebrar isso, para mostrar que nós somos muito mais do que a sociedade quer nos colocar. E aí dentro disso a gente tem avançado sim. As mulheres negras estão numa movimentação muito forte de se apoiar, né? A gente tem um termo da sororidade que nasceu do feminismo em geral, mas as mulheres negras dizem dororidade, que quer dizer se reconhecer através das suas dores, né? Então, é um termo muito importante, que é pouco dito, mas a luta das mulheres negras é baseada em algo histórico mesmo, é do nós por nós e de uma relação que se estabelece mesmo pelas dificuldades e até mesmo pela nossa ancestralidade, porque é muito importante da gente trazer as potências, né, da nossa ancestralidade. Então, de forma geral, é uma luta que é uma situação que está caminhando, né? Que a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa de uma conscientização muito grande das pessoas para que a gente consiga alçar novos voos. Então, as mulheres negras estão caminhando, a ascensão está acontecendo, mas de forma lenta. Entendi, não, fantástico. Já nessa primeira questão já foi uma aula, né? Então, muito, muito interessante, Letícia, mesmo assim. Eu acho que essa é uma questão que a gente cada vez mais tem que trazer para ser debatida, né? Ainda mais nos ambientes da política, né? Sim. E, bom, aqui no 12 para as 18, né, a gente tenta sempre fazer uma coisa uma coisa mais geral, uma coisa mais séria, depois a gente vai Tá. mais pro um pouquinho pessoal, para as pessoas te conhecerem, saberem um pouquinho de você. Então, essa segunda pergunta só você pode me responder e é o seguinte: Letícia Gabriela, fala para mim, para você o que foi mais fácil ou menos difícil? Se formar técnica em administração, entrar na faculdade de Direito ou decidir se candidatar a vereador em São Paulo? O que foi mais difícil? Ou mais fácil ou menos difícil, enfim, o que você definir. Bom, não, sim. O mais difícil foi essa relação de me candidatar, porque o se candidatar te passa por vários pontos, assim, né? No meu ponto, foi muito dessa indignação, dessa angústia que eu tenho, dessa subrepresentação da população negra na política, das mulheres na política, da população pobre, da juventude na política. E eu entendo que a real mudança vai vir por esses corpos que não estão lá. E aí eu tenho dito, né, que a revolução ela será preta, feminina e periférica. Porque se a gente quer mudar, se a gente quer de fato revolucionar, a gente vai ter que trazer o que não está colocado lá, o que é o oposto. Então, eu sempre digo que nós, mulheres negras, vamos de fato mudar a política, né? Nossos corpos são
os anseios que tanto precisa na política, o oxigênio que a política precisa. Então, para mim, me colocar à disposição, a exposição que tem também concorrendo a isso é muito grande. A gente abre mão de muitas coisas, abre mão de sonhos, mas tudo isso também por um propósito maior. Hoje eu tenho a certeza que a política é o meu maior engajamento na questão coletiva real. Porque falar de política não é falar sobre mim, é falar sobre todos nós. Por isso que o slogan da minha campanha tem sido nada sobre nós sem nós. Porque não é sobre a Letícia Gabriela, mas sobre o que o meu corpo representa. Mas chegar nessa dimensão, nessa importância, nessa real, para mim foi bem duro, foi um processo árduo. Foi uma insegurança, foi esse processo de entender se era o caminho real, se eu podia fazer o que eu quero fazer na questão de mudanças em outro aspecto, mas quando a gente tem um propósito e uma missão, a gente não consegue fugir. Então, para mim, o mais difícil foi a política. O mais fácil, dessa lista eu não consigo trazer o que é mais fácil, assim, Gilberto, porque a ETEC, quando eu decidi fazer ETEC, eu fui muito no escuro, assim, eu nem sabia o que era ensino técnico direito. Foi uma indicação da minha cunhada, que também é formada em técnica e administração e hoje é advogada também. E ela falou, gente, faz ETEC, porque vai ser bom para vocês e tudo mais. E eu fui fazer. E aí, quando eu fiz o processo seletivo, as pessoas falavam, nossa, porque eu fiz o cursinho para poder fazer o processo seletivo e foi super difícil. Eu nem sabia que tinha cursinho para fazer TEC, para você ver essa questão de acesso, Sim. sabe? Essa questão de formação. E aí vamos nessa. E aí eu comecei a fazer, então, o técnico, mas quando eu fui aprovada na quarta chamada. Não tive uma pontuação tão alta, mas como o curso era novo, era sistema integrado, então o meu tempo de ensino médio eu estudei o dia inteiro, das 8 às 18. Então era ensino integrado e para mim foi bem desafiador, porque foi na ETEC que eu de fato comecei a me deparar de forma muito pontual com a questão da desigualdade, sabe? Porque aqui, enquanto eu estava no meu bairro, né, na minha periferia, na escola pública, onde eu via pessoas como a mim, né, onde eu tinha essa relação de familiaridade, de amizade, estava tranquilo, mas na ETEC foi quando eu comecei a entender o que era mais as desigualdades, tanto de raça quanto de gênero e classe, assim, ficou muito evidente para mim. E quando eu chego para a minha faculdade eu consegui por conta de uma bolsa de estudos pela Educafro. E aí, a Educafro também é esse lugar que potencializou a minha trajetória, né? E na Educafro, para eu ter essa bolsa, a contrapartida era o serviço voluntário. E quando eu comecei a entrar nesse mundo das desigualdades raciais, porque eu não tinha essa conscientização até os meus 18 anos de idade, eu fui ter na Educafro. Então, para mim, foi algo também bastante desafiador, foi um momento de me conhecer, de saber como me posicionar e de entender esse corpo político que eu ocupo, sabe? Então, assim, não tem o mais fácil, eu acho que o mais difícil, no caso mesmo, foi me candidatar à decisão, assim. Muito legal. E você acha que a faculdade de Direito, de alguma forma, teve uma influência também para essa questão da política? Com certeza, Gilberto. Assim, hoje eu vejo a minha história e falo, meu, tava tudo conectado, né? Na hora a gente nem percebe, mas hoje eu tenho uma dimensão do quanto estava conectado e eu sempre reforço que hoje eu estar na política é de fato um propósito. Não tem outra coisa que não seja isso. E também porque, de fato, eu abracei isso, né? Porque tem gente que fala, não quero e pronto, acabou. E eu abracei porque eu vi a necessidade. Mas, para você ter noção, quando eu chego na Educafro, meu primeiro curso, poucas pessoas sabem, mas o primeiro curso que eu entrei foi Engenharia Civil. Olha só. Na Engenharia Civil, eu fiquei um semestre, e nesse um semestre eu tive uma matéria de metodologia. E essa matéria de metodologia, a professora passou um trabalho sobre afrodescendentes. Esse era o tema do trabalho. Tipo, engenharia, metodologia, afrodescendentes. E aí, na época, estava muita questão do racismo no futebol, por conta do crime de racismo, onde jogaram uma casca de banana. Eu esqueci o nome do jogador da época, mas foi bem nesse período. E aí, o pessoal tudo pesquisando e ligando a questão do afrodescendente, só essa questão do preconceito, do racismo e tudo mais. Acho que foi o Daniel Alves, não foi? Isso, se eu não me engano, foi o Daniel Alves. Eu não tenho certeza, porque, assim, para mim foi tão duro aquela situação que eu comecei a ver as apresentações, as pessoas falarem, a situação toda. Eu fiquei bastante sensibilizada na época
Porque é isso, assim, é muito desrespeitoso. Poderia ter sido eu se eu fosse uma jogadora, sabe? Uhum, Então, foi algo que mexeu muito comigo. E coisas que geralmente me deixam muito mal, eu acabo tentando tirar para poder conseguir colocar uhum, coisas boas e fazer coisas maiores, né? E aí, eu lembro que o trabalho da faculdade era sobre isso. E aí, eu comecei a pesquisar. Né, comecei a entender que era afrodescendente, eu tinha acabado de entrar na Educafro, que a Educafro já tem uma ligação muito forte com isso, e fui começando de fato a entender os números, ver a questão da violência policial, ver a questão da escravatura, o quanto se tem reflexo nos dias de hoje, a uhum. desigualdade de gênero, né? E aí eu fiz um trabalho, né, com um grupo de mais 6 pessoas, que era da escravidão ao poder, que no caso eu peguei o período escravocrata aqui do Brasil, mas coloquei a questão do Barack Obama, que ele conseguiu ser o primeiro presidente negro. Mas já é bem importante deixar bem escurecida aqui nessa live que a relação racial dos Estados Unidos com aqui do Brasil é totalmente diferente. Uhum. Mas como eu estava no início da caminhada, para mim eu fiz essa relação, né? Do negro escravo ao negro que chegou lá. Mas quando eu olho aqui para o Brasil, da escravidão, hoje a gente está nessa parte da questão de carceramento em massa. Essa é a realidade da população negra, infelizmente. E aí eu comecei a questionar poder, onde os pretos estão aqui no poder, aqui no Brasil. E você vê que é muito pouco, né? Sim. Principalmente aqui na política, né, que é algo voltado à nossa live, nós, mulheres negras, tem lugares que nós somos representadas apenas 2% ou 1% ou 0%. Então, assim, o Senado Federal não sabe o que é ter uma mulher negra ali ocupando uma cadeira. Aqui, a Câmara Municipal de São Paulo não sabe o que é ter uma mulher negra na cadeira. Isso é muito grave, isso é muito sério. A gente vê que é evidente essa relação essa relação mesmo da questão do reflexo do racismo estrutural e institucional. Então, assim, tem tudo isso, e aí na faculdade, então, de engenharia, e aí eu falei, meu, não é isso que eu quero fazer, desistir da faculdade para cursar o direito. E aí a minha paixão por direito veio através de uma militância que eu participei na Educafro. A Educafro, ela é uma instituição que luta pela igualdade racial, com foco de incluir a população no ensino superior, mas também tem uma relação de políticas públicas. Então, a Educafro foi uma das organizações que engajaram a questão das cotas raciais no Brasil, Uhum. né? Então, tem todo esse arcabouço. E aí, a gente fazia a cada 2 anos, desculpa, 2 vezes por ano, militâncias em Brasília. Então, a gente ia para Brasília, ia para Senado, todos os 3 poderes ali, a gente visitava as casas legislativas ali de Brasília, e fazia discussões. O Frei Davi sempre conseguia encaminhar, o Frei Davi, que é o diretor da instituição, sempre conseguia encaminhar audiências públicas para discutir sobre a questão do acesso das pessoas negras naqueles espaços. E Uhum. aí eu vi um monte de advogado, falei, gente, não é engenharia, tem que ir para o direito. E aí eu lembro como se fosse ontem, cheguei e falei, decidi que não é engenharia que eu quero direito, eu consigo mudar minha bolsa ainda? Aí ele, Letícia, você está aqui, está voluntariando, consegue. Vamos tentar então uma bolsa para você no curso de Direito. E aí eu consegui, para graça assim, de Deus, eu me formei nesse ano, na metade do ano. Foi bem difícil também, porque você fazer a parte acadêmica com a militância é uma relação muito tênue. Né? Então, eu fui aquela pessoa que eu fui engajada na minha faculdade, mas também eu era muito mais engajada na minha militância. Né? Que eu sei que isso me traz os bônus e os ônus, mas eu não me arrependo de nada. Assim. E hoje eu me coloco nesse lugar e entendo que o saber do direito com certeza me colocou nessa esfera da política, nessa compreensão dessa movimentação desse espaço do Estado, do poder político e também da política partidária, que faz parte do processo. Sim, muito, muito bacana. E falando em coisas que estão interligadas, né? Eu queria que você falasse pra gente, Letícia, de 3 lugares de São Paulo que foram marcantes para você, mas eu queria que você me falasse um que foi marcante na sua infância, um que foi marcante na sua adolescência e um que foi marcante na sua vida adulta.
Ah, com certeza. O da minha infância é a Vila Carmozina, que é o lugar que eu nasci, que meus pais se conheceram, que a minha família ainda mora lá, boa parte. Então, eu lembro que foi a melhor parte da minha infância, assim, na Vila Carmozina. Eu fiquei lá até os meus 7 anos de idade, porque logo depois a gente acabou se mudando para o bairro que eu moro atualmente, que é o Jardim Fernandes. Mas a Vila Carmozina é ali todo o meu seio familiar. Então, as irmãs da minha mãe moram por ali, boa parte da família do meu pai também, amigos dos meus pais, toda a trajetória dessa construção da minha família de base, assim, mãe, pai, Uhum. vieram dali, daquele lugar. Então, é um lugar que eu tenho muito orgulho, né? Eu sou muito grata por ter nascido num ambiente onde tem tantas pessoas guerreiras e admiráveis. Então, a Vila Carmozina é esse meu lugar da infância, com certeza não teria outro. É o lugar da adolescência, você Isso. falou? Então, da adolescência eu posso colocar o bairro que eu moro atualmente, porque foi aqui que eu comecei, então, essa fase da criança para a adolescência, foi onde eu conheci minhas melhores amigas que eu tenho até hoje, foi onde, né, eu tive o primeiro namorado, foi onde eu tive os primeiros contatos de ensino superior, né, no sentido da escola, desculpa, ensino superior não, ensino básico, foi Uhum. onde eu consegui me estabilizar aonde eu estou hoje, né? Então, aqui o Jardim Fernandes é um lugar muito importante, assim, para mim, onde eu também conheci pessoas super guerreiras, pessoas que fazem parte do meu convívio, pessoas que eu também aprendi a lidar com o bairro, porque para mim ter saído da Vila Carmozina foi bem difícil, para minha família toda foi bem difícil, porque lá a gente tinha um apego emocional muito grande. Mas quando eu chego aqui também, eu me sinto em casa, me sinto bem recebida, e fora que tem um histórico familiar por parte do meu pai, então meu pai teve parte da infância dele aqui, então são dois lugares que para mim assim são os meus territórios, são lugares que me marcam realmente. E aí a fase adulta eu vou colocar a Educafro, porque a Educafro foi esse meu lugar, então, dessa fase adulta. Meus 17 para 18 anos eu conheci a Educafro, e foi o lugar que eu acabei dedicando boa parte da minha vida desde então, quando eu conheci. Né? Então, ali no espaço da Engabaú, que é onde fica ali a Educafro Rua Riachuelo, foi um espaço que eu convivi muito ali, né? Eu entrava cedo, saía tarde, e aí foi onde eu construí todo esse meu aspecto de militância, de atuação política também, social, onde eu me formei e me cresci como cidadã mesmo, né? Como alguém que vai contribuir para a sociedade, para a comunidade local também. Foi espaço também que eu acabei tendo que me afastar do meu território base para estar, né? Uhum. Porque principalmente a gente que vive nas periferias, para a gente estudar e se formar, estudar e trabalhar, desculpa, a gente tem que saber sair das nossas bases. E aí, quando eu saí da minha base, o meu ponto de referência ali era do CAFO, que era o lugar que eu, né, fazia o meu voluntariado, dividia entre o tempo da faculdade e do trabalho, que geralmente minha faculdade era na parte da manhã, eu trabalho na parte da tarde, eu sempre passava ali do CAFO, porque, por coincidência, os estágios, os trabalhos, sempre que eu consegui, era ali no centro também, super muito perto, assim. Então, esses são os três lugares que, para mim, são bem importantes, significativos históricos. Muito legal, muito bacana. E, Letícia, a gente tem aqui no 12 para 18 alguns quadros no meio da entrevista e um deles é o Deu na Mídia. Eu vou ler uma manchete de hoje, saiu hoje, para você comentar para a gente. Então, a manchete é a seguinte, saiu no jornal Gazeta do Povo. Trump registra aumento de votos entre negros e LGBT em comparação com eleições de 2016. Como a gente explica isso, Letícia? O que você acha? Complicado, não tinha visto. Na correria da rua nem tinha visto, mas eu não consigo falar sobre essa matéria porque eu não entendo de onde que veio esses dados, então acho que seria muito importante Uhum, saber a personificação e de onde veio esses dados, então não consigo afirmar nada. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o Bolsonaro eleito, que são duas sim, figuras é ideológicas para a similar, gente né? que se comparam, similares. Eu entendo que a população em geral está descontente com o que está posto na política. E aí Uhum, tudo que se apresenta nessa. E a gente tem uma polarização muito grande, né? Os uhum, extremos. E tudo que se apresenta anticorrupção, como se apresenta como novo, como se apresenta aquele que vai fazer a diferença,
acaba trazendo essa relação e ganhando esses públicos que, eu não estou dizendo de forma pontual dos públicos que você mencionou, mas acaba pegando os públicos mais leigos, né? Pessoas que Uhum, não sim. procuram saber o que está acontecendo e aí que vão indo, o que ganhar eu estou votando. Mas com relação ao Trump, eu não sei por que deu esse número, porque assim, ele é uma figura bastante. Acho que não é muito diferente do Bolsonaro aqui pra gente, mas é uma figura que ele teve bastante repúdio, né? Mas eu também sei que ele fez uma movimentação muito grande para que os negros fossem às ruas, né? Ele fez uma movimentação um pouco assim. Uhum. Então, eu não consigo comentar de forma pontual, Gilberto, essa deu na mídia, porque eu preciso ver os dados para entender de onde que vem esses números, assim. Você acha que talvez pode ter alguma coisa a ver com a situação econômica, que talvez tenha tido uma melhora durante o governo do Trump? Você acha que talvez fosse uma explicação possível? Eu, eu não queria comentar porque, de fato, eu não consigo entender, assim. É porque, assim, claro que para mim também eu tô com essa dificuldade de até me colocar, porque para mim a questão ideológica é muito mais forte, assim, Sim. do que qualquer coisa. Então, eu tô tentando entender o que esses grupos se viram representados no Trump, sabe? Então, não tô conseguindo me posicionar nesse sentido por conta disso. Mas eu sei que tem extremos muito grandes, né? E Uhum. assim, não sei, não consigo assim, te responder de forma pontual. Não, mas é difícil mesmo. Acho que a situação lá nos Estados Unidos está extremamente complexa e a gente está vendo essa polarização que talvez nunca tenha existido lá, no nível que está existindo. E aparentemente vai longe ainda, né? O Trump vai levar para a justiça, a coisa está muito complicada por lá. Então, realmente, faz todo sentido não conseguir comentar, porque é realmente complexo, né? Sim, mas eu E, quero comentar duas coisas boas, que foram sim, reeleitas duas mulheres fodásticas, sim, desculpem sim, a expressão, né? A Cortez, e eu esqueci o sobrenome da outra que foi eleita, que são duas pessoas maravilhosas que fazem a diferença ali, e foi eleita a primeira deputada federal lá dos Estados Unidos negra. Então, acho que isso a gente tem que celebrar. Inclusive, eu compartilhei nos meus stories, e sobre isso eu tô super por dentro, assim. Então, eu tô bem feliz com essas conquistas, que parece ser pouco perto dessa estrutura, mas vamos celebrar também as pequenas conquistas, né? com certeza. Tem que ser celebrada, sem dúvida alguma. E, se eu não me engano, também eu acho que a primeira mulher trans da história foi eleita deputada. Então tem Sim, muita sim. coisa legal, né? No meio disso tudo. E, Letícia, então aproveitando, você até já falou um pouco da Educafro, né? Eu fui professor durante vários anos do cursinho popular do Núcleo de Consciência Negra, na USP. E nesse tempo, assim, eu aprendi muito, foi uma experiência transformadora e, ao mesmo tempo, eu percebi como que é difícil você manter um espaço como aquele dentro de uma universidade que ainda é muito elitista, que é racista, sem dúvida alguma, e como que é muito complicado manter esses espaços que tentam, de alguma forma, incluir a população negra nesses espaços e que busca, através da educação, a emancipação, né, do povo negro no Brasil. E eu queria saber se na Educafro você sentiu alguma coisa nesse sentido também, dessa dificuldade, dessa, né, essa reação, muitas vezes, de setores mais conservadores com esse tipo de organização. Você teve uma experiência assim também? Sim, com a USP em especial, a Educafro sempre foi muito imbatível com a USP, assim, ao ponto da gente já ter se acorretado em USP, né, ter Uhum. feito manifestações na frente da USP. Então, a Educafro, ela tem esse histórico de luta muito grande pela população negra, inclusive quando se fala de enfrentamento, né? Então, uma das coisas também que fez a Educafro ter essa visibilidade além dessa preparação de colocar os jovens nas universidades, de fazer a questão da preparação pelos cursos comunitários e fomentar isso, né? Trabalhar com as bases, foi esse papel de enfrentamento da militância, né? E a USP, a gente já fez várias ações de intervenção mesmo, né? Uhum. Inclusive, quando teve esse pequeno avanço das cotas que hoje existe na USP, a Educafro estava ali lado a lado. Então, são espaços bastante difíceis
mas que a gente tem que sempre mostrar a nossa cara, tá ali mostrando que a gente existe e resiste. Então, tem várias outras instituições que elas precisam acordar para isso, sobretudo Uhum, sem dúvida. instituições públicas, que não deveriam ter essa régua de, né, de ser racistas, machistas, homofóbicas, enfim. Deveriam ser instituições acolhedoras, que de fato não faz distinção de ninguém, mas a gente não tem isso na real, né? Então, na Educafro, por exemplo, o papel que a gente sempre teve foi de enfrentamento, sim. Né? Claro que existe um diálogo antes, mas quando não, as coisas não caminham pelo diálogo se tem um enfrentamento grande. Para você ter uma ideia, teve uma época na USP que o Núcleo de Consciência Negra teve que lutar pelo seu espaço físico, que a reitoria queria derrubar para fazer um estacionamento para uma das faculdades. Sem, É um enfim, absurdo. era nesse nível, né? Então, enfim, por isso que eu falei, não, eu tenho que perguntar isso para ela, porque eu acho que tem tudo a ver com a tua experiência também, né? Sim. E, bom, a gente tem um outro quadro também aqui no 12 para as 18, que é o bate-bola jogo rápido. Esse é um clássico das entrevistas, que eu faço uma pergunta, você me responde de bate-pronto e assim a gente vai seguindo. Então é aquela coisa meio ping-pong, né? Então vou começar aqui. Letícia, fala para mim o livro da sua vida. O livro da minha vida, que difícil. Difícil, né? Ah, tem um, é que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um do Abdias do Nascimento. Ah, eu não vou conseguir encontrar ele agora e nem pegar o nome dele especial, mas esse livro ele me trouxe uma grande dimensão e é um livro que me colocou muito o pé no chão para entender essa questão da desigualdade racial no Brasil. Uhum. Né? Então, é do Abdias do Nascimento. É o Eu acho que quilombismo é ou um não? genocídio da população. Não, é o genocídio da população negra, se eu não me engano. É que eu não tô com ele próximo. Mas, enfim, vai ser chato se eu sair para pegar. Mas é um do Abdias do Nascimento. Se eu lembrar até o final, eu falo. Beleza. Fala para mim um filme que você recomenda. Um filme que eu recomendo é o 12 Anos de Escravidão. Ah, É um muito bom. filme que você consegue ter um retrato de como foi esse processo de escravidão, né? Claro que não é, foi, né, mostra essa relação dos Estados Unidos e tudo mais, só que é muito importante para ter esse retrato real, assim, foi um filme que mexeu muito comigo. Muito bom. Fala para mim um artista brasileiro ou uma artista brasileira. Um artista brasileiro ou uma artista, bom, deixa eu pensar aqui que eu tenho várias, mas assim, não sei se vivo ou morto, mas para mim é uma grande referência ao Tim Maia. Acho que Ah, essa maravilhoso. relação também que a gente tem nessa questão do meu pai, de gostar do som, da música. O Tim Maia é alguém que eu tenho muita inspiração na questão da música, né? Uhum. Claro que teve vários desafios nas questões pessoais e tudo mais, mas o Tim Maia é um artista que eu sempre lembro com muito carinho, mesmo não tendo tido muito contato, por conta dessa minha relação com o meu pai, assim, de ter esse contato com o Tim Maia. Ah, muito legal. Tim Maia é incrível. Fala para mim uma saudade da sua vida pré-Covid-19. Saudade de reunir com a família. Minha família é muito festeira. Então, aqui em casa, assim, todo final de semana era motivo para ter festa. Seja um almoço simples, seja a gente se reunindo para comemorar de fato alguma coisa. Então, essa união, essa aglomeração da família me faz muita falta, assim. Acho que tá todo mundo sentindo falta de alguma aglomeração, né? Acho que Sim. é meio inevitável, né? E para fechar essa parte, então, Letícia, fala para mim uma personalidade política, mas não vale o Ciro Gomes. Ah, com certeza. Mas tem que ser uma pessoa viva ou pode ser Não, alguém pode ser que já. uma referência sua na política. Ah, uma referência minha na política é a Lélia Gonzalez, que inclusive ela passou pelo PDT, né, construiu com o Abdias do Nascimento ali a Secretaria da Negritude. Uhum. Então a Lélia é alguém para mim que
mesmo não sendo agora da minha época, é uma mulher que me inspira em vários sentidos e aspectos, assim. Ah, muito legal. Inclusive, acho que é muito importante as pessoas pesquisarem, porque, infelizmente, as mulheres negras também passam por um processo de visibilidade muito grande, Uhum. né? Então, é muito importante a gente reviver essas pessoas que pavimentaram os caminhos para que a gente esteja aqui hoje. Então, e com certeza a Lélia, para mim, é uma referência muito grande Muito legal. política. E muito importante ressaltar que ela foi do PDT e teve essa importância dentro do partido, né? Sim, E então, Letícia, caminhando aqui já pro final, para as nossas últimas perguntas, essa também é uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos, que é a seguinte. Letícia Gabriela, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz nessa entrevista? alguma pergunta? Não, assim, de forma pontual, não. Acho que a conversa super fluiu bem, né? Não sei, não tenho nada para colocar, não. Ah, isso é bom, isso deixa o entrevistador feliz, sinal que a entrevista foi boa. Então, para a gente fechar, Letícia, que é a pergunta também que todo candidato que passou por aqui teve que responder. Então vamos lá. Letícia Gabriela, por que a política? Bom, porque a política, eu acredito que a política é o caminho de transformação social, mesmo que a gente tenha todos esses desafios da crise de representatividade, dessa subrepresentação de vários grupos dentro da política, eu vejo que a política é o caminho que tem uma grande efetividade para a gente ter mudanças reais na nossa sociedade. Porque Uhum, tudo passa pela política: educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, tudo de mais básico e de direito fundamental que nós temos passa pela política, tanto institucional quanto a partidária, quanto as várias políticas, né? E uma coisa que eu aprendi, que nós, pessoas negras, né, as pessoas, de modo geral, a gente faz política todos os dias, mesmo sem a gente saber. Então, quando a gente vai escolher um arroz, uma marca, a gente já está fazendo política. Né? Assim como é o direito na minha vida. Assim, a gente faz direito sem nem perceber. Então, a política é uhum. esse caminho de transformação real e social. E aí, a gente precisa fazer a política boa, né, Gilberte? A gente está numa relação de política onde as pessoas são afastadas. E o poder político, a democracia, é ditado pelo poder que emana do povo. E a gente precisa lembrar o povo que esse poder emana dele. Com Então, certeza. para mim, assim, esse é o principal motivo de estar na política e querer construir é, um projeto mesmo, né? Eu sempre digo, eu estou começando agora, não sei quando eu vou parar, mas dizer que esse não é um projeto eleitoreiro, é um projeto político que quer abraçar pessoas, que quer dar voz a outras, que quer ser de fato representante, ser porta-voz e ser também um projeto que chame as pessoas para construir junto, que chame as pessoas para ter esperança na política, que chame as pessoas para se inspirar na política e se engajar também, porque é muito importante. Muito legal, Letícia, fantástico. Então, obrigado por você ter tirado esse tempinho para a gente bater esse papo. Gostei muito, aprendi É muito isso, eu agradeço. e desejo toda a sorte do mundo nessa reta final de campanha. E precisando da gente aqui da Zona Oeste, é só chamar que a gente está por aqui. Gilberto, obrigada pela oportunidade, foi uma honra. Estou vendo que tem 12 pessoas nessa live, é sinal que é coisa boa. Então, pessoal, não se esqueça que falta poucos dias para o dia 15 de novembro. Saiba que você vai votar. Olhe bem para o seu candidato, pesquise, estude e vote, né? Mas vote com consciência. E aí, Gilberto, não posso deixar de reforçar para as pessoas que eu sou Letícia Gabriela 12020. Para quem quiser me conhecer um pouco mais, só acessar minhas redes sociais, que é Letícia Gabriela com dois L's também SP, ou também tem leticiagabriela.com.br, que está no meu site. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Letícia. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Bom, gente, então esse foi o 12 para as 18 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, assistam lá no YouTube. Agora as entrevistas estão lá. Então, não sei se a gente se vê mais até a eleição, mas de qualquer forma, obrigado aí pela audiência. E não se esqueçam, dia 15 de novembro é 40, Márcio Franci Neto, e para vereador 12. Ok?
Tchau.